Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Eu quero convidá-los então a abrirem as suas Bíblias nesse que foi o profeta, que foi o livro que norteou toda a nossa liturgia, livro do profeta Jeremias. E eu quero, junto com a igreja, ler dos versos 1 até o verso de número 14, livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 29. Eu farei a leitura aqui, eu peço aos irmãos que atentamente me acompanhem na leitura que farei da palavra do Senhor. Jeremias capítulo 29, onde eu vou proceder a leitura do verso 1 até o verso de número 14. Possivelmente o título que você olha aí em negrito na sua Bíblia, está lá, Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Jeremias capítulo 29. Assim nos diz a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos de cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, estamos chegando aí ao próximo ano. Sem dúvida, a gente que divide a nossa vida nesses grandes ciclos, por assim dizer, temos aí à vista o próximo ano que já está aí alvorando, né? Mas, irmãos, sempre que nós buscamos, sempre que nós entendemos um ano novo, a gente começa a pensar sobre como vai ser este novo ano. Afinal de contas, e não é querendo aqui dar boas ou más notícias, melhor dizendo, nós nos deparamos aí com algumas incertezas que a gente pode ter. Aí, ó, chorou, tadinho. Nós nos deparamos aí com algumas incertezas que a gente vai ter. Aliás,
Incerteza, de certa forma, é o quadro que 2025 vai pintar para nós. Afinal de contas, pensemos o seguinte: quando o ano inicia, embora a gente sabe que ali do dia 31 à meia-noite do dia 1º poucas coisas mudam, mas a gente tem um quadro ali talvez de incertezas para o ano que vem. Se a gente olhar talvez pela ótica da política, a gente vai ver que o nosso país já vive um caos ou pelo menos uma certa desordem há alguns anos nessa questão. Muitos são os problemas políticos que a gente enfrenta, muitas são as divisões e afins, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas talvez a gente olhe e pense num quadro, quem sabe, mais relacionado à questão social. Quando a gente olha a questão social, principalmente pensando no grande centro em que nós vivemos, essa grande cidade, a gente vê que as coisas não parecem assim, talvez, nos darem uma boa direção. Afinal de contas, a gente vive numa cidade que muitas vezes a violência é vista por nós de uma forma muito próxima, não é verdade? Ou quem sabe então, a gente olhe pelo panorama econômico e esse talvez não nos traga também boas novas ou quem sabe boas notícias. E talvez a essa altura da mensagem você já está pensando assim: "Pastor, então qual que é a notícia boa diante de todo esse quadro, não é verdade?" Irmãos, quando eu li esse texto ou quando eu estava estudando esse texto, de certa forma, esse texto guarda uma relação muito próxima, talvez, com o tempo em que a gente vive nesse exato momento. Quando Jeremias escreve, e aqui o texto diz que era uma carta para as pessoas que haviam saído, e não porque queriam, mas haviam sido exiladas lá na Babilônia, elas estavam aflitas. E talvez como nós, não viam aí muita esperança, quem sabe num futuro. Iam para uma terra que eles não conheciam, passariam certamente por uma questão de violência, porque não estavam lá porque queriam, passariam por uma questão política, porque eles não eram bem vistos naquela cidade, e é claro que diante de tudo isso também, os problemas econômicos de sustento certamente adentrariam as portas da sua casa. Ou seja, guardadas as devidas proporções, esse povo viveu ou viverá, né, ou nós viveremos alguma coisa muito próxima, algumas incertezas. E a grande pergunta que eu quero responder nesta noite é a seguinte: diante de tantas incertezas que temos, como nós, cristãos nesse tempo, devemos pensar, como nós devemos trabalhar, como nós devemos olhar então para tudo isso? E adiante disso, então, meus irmãos, que nesta noite eu quero falar sobre esse tema que está aí exposto para nós: renovação e esperança, trabalhando para o bem comum em meio à adversidade. Afinal de contas, renovação e esperança são coisas que devem invadir o nosso coração. Mas vamos pensar aqui então, no primeiro momento, eles deviam então estar agora trabalhando em prol do bem comum. E como eles então fariam isso? O versículo nos diz que eles haviam sido exilados lá. Deixa eu explicar um pouquinho dessa história para ver se você entende um pouco. Não sei se você está habituado ou se você já leu o livro de Jeremias, mas quando Jeremias escreve aqui o seu livro, ele pinta até o capítulo 28 um quadro muito difícil e um quadro muito complicado. E muito disso, meus irmãos, se daria justamente porque o povo havia sido desobediente à palavra de Deus. O povo não havia atendido à repreensão do Senhor. E, consequentemente, Deus disse que eles um dia seriam exilados. E até o capítulo 28, é isso que Jeremias vai falar. A Bíblia nos diz que, possivelmente, ali perto do ano 597 antes de Cristo, e Israel, ou melhor dizendo, Jerusalém, vai ser invadida por um povo, a quem nós chamamos, a quem a Bíblia chama de os babilônicos, governado pelo rei Nabucodonosor, que é um rei até muito famoso na história. Esse rei, então, invade Jerusalém e faz ali uma grande carnificina, mata vários judeus daquele tempo, pega alguns deles e manda então para que eles, digamos assim, sejam exilados. E não é de se pensar que muitos deles também trabalham de forma escrava lá na Babilônia. Alguns poucos, e a gente conta isso com Daniel, quando você lê o livro de Daniel, 3 ou 4 que eram mais doutos, eles são levados para assistir como conselheiros.
Mas essa não é a realidade da grande maioria. Pelo contrário, eles são obrigados agora a sair de lá. E agora eles são obrigados a irem então para uma terra da qual eles não gostariam, eles não queriam ir. Então a situação ela é muito complicada, a situação ela é muito difícil. E agora a questão que bate aos olhos é: e agora? O que eles vão fazer? Então, meus irmãos, é diante disso que a Bíblia nos diz que Jeremias escreve uma carta para aquele povo. E talvez se você estivesse lá, você pensaria assim: eu imagino que essa carta que Jeremias está escrevendo seria uma carta que diria o seguinte: olha, assim que vocês puderem, vocês fujam daí. Assim que vocês puderem, se livres, saiam da Babilônia. Mas estranhamente, meus irmãos, esse não é o recado que Jeremias escreve para eles. O recado que Jeremias dá, de certa forma, até nos assusta. Porque Jeremias diz para ele o seguinte: olha, vocês vão para lá e o que vocês vão fazer? Vocês vão buscar o bem daquele povo. Notem, irmãos, olha que situação complicada, olha que situação difícil. Porque esse povo da qual Jeremias diz que eles deviam morar e deviam ajudar, era o povo que necessariamente tinham matado muitos dos seus patrícios, muitos dos seus irmãos. Era um povo que tinha possivelmente sido assassino daqueles que eram próximos aos judeus. E agora a pergunta é: como viver próximo ou como viver perto de alguém com essas características? Como o povo iria fazer para que ele pudesse, de alguma forma, viver bem? Então, de certa forma, isso assustou o povo. Afinal de contas, como fazer isso? E Jeremias diz: olha, vocês vão dar continuidade à vida de vocês. Irmãos, fico eu pensando, se fosse eu nessa situação, indo para um país em que eu não gosto, falando uma língua que provavelmente eu não conheço, mas ainda assim eu sou instruído pelo profeta da minha cidade a que eu vá para lá e busque o bem daquele povo. E a pergunta é: como buscar o bem daquele povo? Como eu vou fazer isso? Afinal de contas, é o povo que matou os meus irmãos. Mas é justamente essa mensagem que Jeremias traz para o povo, que eles deveriam buscar a paz. E de certa forma, irmãos, o que que isso fala para nós? Talvez longe temporalmente, mas de certa forma entendendo essa questão de que assim como Israel buscou o bem e buscou a continuidade da sua vida naquele tempo, nós também deveremos fazer nesse presente tempo. Nós entendemos, meus irmãos, nós sabemos que o mundo é hostil. Isso, você não precisa ir muito longe. Ao ligarmos a nossa TV num jornal, ao sermos aí avisados pelos nossos ah, vizinhos, nós vemos que a violência, que a injustiça, que a corrupção, que as mazelas desse tempo batem sobre a nossa vida constantemente. Esse, meus irmãos, é precisamente o mundo mau. O mundo que muitas vezes é ganancioso em muitos aspectos, inclusive quando nós falamos na questão de benefícios daqueles que mais precisam. Algumas vezes eu ouço dizer, e a gente vê nessas pesquisas, que o Brasil é um dos países mais desiguais que existem. Embora haja no nosso país tantas riquezas, nós vimos aí uma desigualdade tamanha. E a pergunta então que nós nos fazemos é: o que vamos fazer? E talvez o nosso coração bata aquela ideia de uma certa revolta. Vamos, quem sabe, fazer uma revolta. Vamos, quem sabe, fazer uma revolução. E alguns podem pensar isso, mas o que a mensagem de Jeremias traz para nós é que nós devemos trabalhar pelo bem comunitário. A Bíblia nos exorta, então, meus irmãos, a buscar o bem do lugar onde nós estamos. A Bíblia nos exorta, então, a pensar nas outras pessoas. O que a Bíblia quer que você faça é que você, de certa forma, influencie positivamente a sociedade que você vive. E é interessante porque aqui nesse texto ele fala de coisas importantes e ele diz assim:
Quando lá no verso 5 ele diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei os seus frutos. Essa expressão que você vê aí no texto, plantai pomares, traz a ideia ou a concepção de continuidade. Sabe o que Jeremias está dizendo para vocês? Para aquele povo? Vocês vão ficar aí, vocês vão plantar, vocês vão cultivar, vocês vão contribuir para o bem dessa sociedade. Vocês vão contribuir para o bem do povo da Babilônia. Pois, irmãos, qual que é a grande aplicação que nós temos para nós também nesse tempo? Esse é precisamente como Deus quer que nós vivamos aqui nesse tempo. Não sei necessariamente qual é a sua profissão ou quais os ramos de atividade você tem seguido, mas o que Deus requer de você é que você seja produtivo, que você coopere, ainda que talvez na sua simplicidade, na simplicidade do cargo que você executa, mas que você coopere para o bem da sociedade. Que nós tenhamos uma sociedade produtiva, que nós tenhamos uma sociedade melhor economicamente e que nós possamos entender que mesmo aqui sendo um lugar complicado e difícil, é aqui que nós devemos viver e é aqui que nós devemos nos esforçar para ter o melhor desta terra. E notem, irmãos, que quando ele fala isso, ele dá a ideia de continuidade, mas ele também diz: olha, vocês vão crescer neste lugar. Olha o que o texto nos diz. Quando ele fala edificar casas, mas ele também diz: tomar esposa para os vossos filhos. Ele está dizendo: olha, a vida continua. Vai ser um momento difícil e complicado, mas a vida continua. E isso, meus irmãos, traz algo que para nós deve ser sempre levado muito a sério. O fato de que nós devemos cuidar da nossa família. O mundo é um lugar complicado e difícil, mas devemos ter no nosso lar o alicerce, uma fortaleza, um lugar onde a paz do nosso Senhor Jesus reine. Nós somos convidados a olhar para dentro da nossa casa e ter na nossa casa um lugar de paz, um lugar onde Cristo reine poderosamente. E é isso que o texto está nos dizendo aqui. Diante, meus irmãos, de tanta perplexidade, de mudar para uma terra que eu não queria, de conhecer um povo que eu nem gostaria de estar perto. Mas o que o nosso Senhor nos diz então olhe para isso. O que o nosso Senhor nos diz então é: viva na plenitude desse tempo. Irmãos, quais as aplicações que nós podemos fazer desse ponto? Seja lá a atividade que você exerce, contribua para o melhor que a sociedade pode ter. Mesmo diante das injustiças, seja você alguém justo. Mesmo diante das adversidades, seja alguém que glorifique a Deus. Porque, meus irmãos, Deus não nos chamou para que nós fôssemos uma sociedade independente, como em alguns momentos na história, alguns grupos cristãos quiseram ser, como se eles pudessem se eximir desse mundo e construir uma sociedade independente. Deus nos chamou para esse tempo, Deus nos chamou para essa hora, Deus nos chamou para essa sociedade. E se você vive aqui em São Paulo, num lugar complicado e difícil, é porque Deus tem sim um plano e Ele quer que você influencie positivamente onde você vive. Eu sei que é difícil pensar isso, porque afinal de contas, assim como muitos irmãos, eu também trabalho. E sei das questões de vaidade, sei das questões de orgulho que passam sim em todas as empresas, em maior ou menor grau. Sei das ideias ou da concepção que muitas pessoas têm de que elas vão se dar bem à medida que outras pessoas vão se dar mal. Então todo esse conjunto favorece uma sociedade mais gananciosa e mais orgulhosa. Mas é precisamente, meus queridos, dentro desse contexto, é precisamente dentro desse aspecto que Deus nos chama para ser sal e luz nesse mundo que jaz em trevas. É nesse momento que Deus nos chama para sermos diferentes. O ano de 2025 logo, logo começa e nós vamos ter aí um novo ciclo, novas atividades, quem sabe, novas propostas. Mas a nossa proposta é: faça o bem onde Deus o colocou para fazer o bem. Pense no bem comum, ou seja, construa casas, encorajem as suas famílias a viverem nesse tempo. E nós, meus irmãos, temos ainda como pais a bênção de poder olhar para os nossos filhos e instruí-los a respeito disso, de que eles devem sim procurar a paz no colégio.
e devem procurar ser pessoas íntegras, ser bons alunos, amar os colegas da escola, a não incentivar a violência, mas andar segundo Deus nos fala. E olha, irmãos, essa é uma missão complicada e difícil, para a qual Deus nos chama, a sermos diferentes neste tempo. Porque é muito comum que a gente, seja levado pelos outros. É muito comum que a gente deixe ser influenciado e que a gente tenha aquele pensamento na nossa cabeça: "Se todo mundo faz, por que eu não faria?". Mas a palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos, que nós somos chamados a ser embaixadores do reino do Senhor. Embaixador é aquele que age diferente, embaixador é aquele que fala diferente, embaixador é aquele que traz uma cultura diferente. Embaixador é aquele que tem valores muito maiores do que os valores já presentes nesse tempo. Nós somos chamados, então, meus irmãos, a construir uma sociedade mais justa. Eu sei que isso talvez pareça utopia para muitos de nós, mas esse é o chamado que Deus tem para nós. Mas seguindo aqui, além de pensar sobre isso, ele também vai falar que nós devemos trabalhar pelo bem comum, mas que nós devemos também discernir sobre as falsas esperanças. E ao texto nos diz o seguinte, quando ele vai dizer: "Procurai a paz, ore também pela paz da cidade". Nós somos, além disso, convidados, meus irmãos, a discernir sobre isso, e nós somos convidados a orar pela paz do povo em que nós estamos. E de certa forma isso casa um pouco com o que eu falei hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical. Nós somos chamados para orar pelos nossos governantes. Olha o que o texto diz pra gente: "Procurai a paz da cidade". Olha o que o texto diz: "Orai por ela, pela cidade para onde vos desterrei. Orai para que o Senhor dê paz a eles, orai para que o Senhor dê prosperidade àquela terra". Irmãos, se você é talvez alguém que presta um pouco de atenção aqui nas palavras, vocês vão ver que, de certa forma, esse texto se encaixa muito naquele Salmo 122. Você lembra desse salmo? Quando diz: "Alegrei-me quando me disseram: 'Vamos à casa do Senhor'". E naquele texto o salmista diz: "Que haja paz em teus muros, que haja prosperidade em seus palácios". Irmãos, é no tempo de paz que as nações crescem. E é por isso que a bênção ou a ordem aqui é orar pela paz. Orar pela paz no lugar onde nós estamos. E orar pela prosperidade daquele lugar. E me permita aqui explicar um pouco mais sobre esse termo. Porque muitas vezes a gente ouve essa ideia de prosperidade e você, de certa forma, já ouve com talvez ouvido meio torto de pensar naquela concepção ou numa ideia errada chamada, infelizmente, tido por muitos como a chamada teologia da prosperidade, abraçada infelizmente por algumas igrejas, que colocam que cristão é aquele que tem de tudo, cristão é aquele que não sofre, é aquele que não fica doente, e tudo isso então eles dizem: "Se você é filho do rei, você vai ver dessa forma". Mas é interessante pensar que quando nós vemos um texto desse, essa teologia, que devia até ter outro nome, ela cai por terra. E a prosperidade que ele está dizendo aqui é para que eles possam ter uma vida em paz. Irmãos, nós devemos da mesma forma orar pela nossa cidade. Nós devemos da mesma forma orar pelo nosso país, para que de fato haja prosperidade, para que de fato nós possamos com dignidade trazer o alimento aos nossos lares, para que a gente possa trazer a provisão de uma forma honesta para as nossas casas. É assim, então, que Deus o chama. Mas nota, irmãos, se no primeiro momento ele diz que nós devemos, olhar pela paz da cidade onde nós estamos, no segundo momento, Jeremias vai dizer: "Mas eu quero alertá-los sobre algo importante". E ele diz lá no texto: "Mas cuidado, cuidado com os falsos profetas". Quando ele diz: "Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: não vos engane os vossos falsos profetas que estão no meio de vós". Aqui, meus irmãos, Jeremias faz um grande alerta e, aliás, um importante alerta àquele tempo.
Irmãos, quando Jeremias profetiza, se você já leu todo o livro de Jeremias, você sabe, existiam muitos falsos profetas. E falso profeta é aquele que fala o que o povo quer ouvir. Ou seja, ele está ali para agradar as pessoas. Quando Jeremias escreve então essa carta, ele diz que o povo voltaria depois de quanto tempo? 70 anos. Mas, irmãos, essa não é uma mensagem muito boa de se falar, não. Sabe por quê? Pensa que naquele tempo a expectativa de vida chegava ali no máximo aos 60, talvez ali em alguns casos 70 anos. Ninguém vivia muito mais do que isso. As condições de saúde eram difíceis, eram precárias. A questão de médico, isso era muito raro. A higiene básica, coisas como essa. Então, a expectativa de vida ela era muito diminuta. Ou seja, quando Jeremias então fala que eles só voltariam depois de 70 anos, ele está dizendo para aquelas pessoas que tinham 30, 40, talvez um pouquinho mais, sabe o quê? Que eles jamais voltariam para Jerusalém. Eles jamais voltariam a morar nas suas casas. Eles jamais voltariam, possivelmente, a ver os seus familiares. Eles jamais desfrutariam do templo. Eles possivelmente demorariam a fazer as suas ofertas e os seus sacrifícios. Aquela alegria do Salmo 122, de quando eles vão ao templo, é deixada agora de lado. Portanto, irmãos, essa era uma mensagem difícil e complicada. E é diante dessas complicações, então, que surgem aqui quem? Os falsos profetas. E o que que um falso profeta faz? Ele promete o que o povo quer ouvir. E muitos deles diziam o seguinte: não, Jeremias está errado. Em um ano nós voltaremos, estaremos todos juntos em Jerusalém. Logo estaremos todos juntos congregando, logo estaremos todos juntos no templo. Mas, meus irmãos, isso era mentira. E a história prova isso, que eles só vão voltar 70 anos depois, lá com Neemias e Esdras, muitos anos, 70 anos depois. Muitos que para lá foram, não retornam para Jerusalém, não voltam mais para sua casa. E é por isso que ele diz: toma cuidado com os falsos mestres, toma cuidado com as pessoas que prometem muitas coisas. E sabe, meus irmãos, esse é o tempo que a gente vive também. Talvez um dos maiores problemas que nós enfrentemos aqui como nação é a questão e a falta de recursos. Sem dúvida, muitos de nós padecem com isso. Falta de recursos financeiros, a falta de recursos também relacionados à saúde e assim vai. Então, é muito comum que falsas promessas se levantem. Aliás, se você precisamente for uma outra igreja que promete aos seus membros que eles ficarão ricos, é bem possível que lá a igreja esteja lotada. E sempre quando nós falamos da questão financeira, isso enche os olhos das pessoas. Afinal de contas, quem não quer ser milionário? Afinal de contas, quem não quer ganhar um bom dinheiro em alguma coisa? E é nisso, meus irmãos, então, que surgem para nós, talvez os falsos profetas da modernidade, que dizem para a gente que ser rico é fácil, que dizem para nós que talvez a questão está em você. Surge então aquela figura do treinador, do coach, que vai dizer para você como fazer. Surge aquele influenciador que diz que isso é fácil, isso está em você, só precisa mudar a sua mente, instalar um novo drive ou algo dessa natureza. Mas, meus irmãos, essas são as vozes dos falsos mestres que vêm. E muitos somos iludidos por isso. Nós vivemos um tempo em que as apostas, tigrinhos, betes, mega-senas e afins se proliferam por aí. E a gente vê que a prosperidade é só para aqueles que são donos dessas casas, e não para as pessoas que, pelo contrário, se tornam cada vez mais pobres quando caem nisso. Irmãos, e que Jeremias diz é atual e é para nós também. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com as promessas fáceis. Cuidado com tudo que é muito fácil. Porque
esses homens, eles não tinham a ideia de pregar a palavra de Deus. Eles não queriam o bem das pessoas. O que eles visavam era tão somente o seu bem. E o que eles queriam era tão somente o que era bom para eles e não bom necessariamente para o povo. Eles não estavam preocupados em pregar a verdade, mas pelo contrário, eles estavam preocupados com o seu próprio bolso, com a sua própria ganância. Jeremias então diz: "Cuidado, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós". E ele diz: "Nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sonham segundo o quê? O vosso desejo". E ele diz no verso 9: "Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome". E claramente Jeremias então diz: "Eu não vos enviei", diz o Senhor. "Eu não vos enviei", diz o Senhor. Portanto, meus irmãos, essas pessoas, eles, sem dúvida, eles não queriam o bem da comunidade. E aqui, meus irmãos, nós encontramos algo muito importante. Nós devemos discernir e sermos cautelosos. Nós somos chamados para um tempo que é complicado mesmo, mas deve haver da nossa parte discernimento. E você pergunta: como saber então o que é verdadeiro? Como saber então o que é real? Como obter aquilo que de fato é verdade? E, meus irmãos, a resposta é muito clara, muito simples e muito objetiva. A palavra de Deus é a verdade. Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Se você quer de fato entender o que é verdade, é o que a Bíblia te explica. Não confie nesses influenciadores do nosso tempo, nos pensadores modernos, mas confie no que a palavra de Deus tem para você. Você quer ver uma vida melhor? Você quer ver uma vida abundante? Portanto, meus irmãos, viva debaixo do que a palavra de Deus nos manda. Procure aprender mais dela, procure ter contato com ela, procure de fato abraçar o que a palavra de Deus tem para você. E por isso, meus irmãos, nesse momento, ele diz o seguinte: olha, deixe os falsos profetas de lado e se lembre que há sim uma esperança de um futuro. E isso nos leva então para o terceiro e último ponto da minha mensagem dessa noite, quando diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Irmãos, nós temos aqui então uma promessa. Mas essa promessa não acontece no tempo que eles querem, essa promessa acontece no tempo de Deus. Eles têm aqui a promessa de saber que um dia eles voltariam para o trono e que eles de fato iriam experimentar da prosperidade, sim. No sentido que eles não sentiriam falta, queriam a sua provisão, mas eles deveriam ter a confiança de que Deus pode fazer todas as coisas. Meus irmãos, era nessa promessa que eles deviam confiar. Era em Jeremias que eles deviam ouvir. E quando eu penso nisso, irmãos, da mesma forma que eu falei para as crianças alguns minutos atrás, eu vejo que essa também precisamente é a esperança que nós devemos ter como cristãos. Quando o mundo está complicado e difícil, nós devemos olhar para a promessa da vinda de Jesus Cristo. Nós devemos entender, meus irmãos, que nós não somos desse tempo. Nós não somos desse mundo. Nós somos de uma outra pátria. E é por isso que muitas vezes esse mundo faz mal para aqueles que são de Cristo. Por isso que muitas vezes nós nos vimos indignados. Porque nós, irmãos, nós procuramos, nós precisamos de Cristo Jesus. Se você olhar para o nosso Estado, se você olhar para os poderes constituídos, você vai ver que dificilmente você acha a esperança de uma vida melhor pensando nisso. Mas, meus irmãos, a nossa confiança e esperança não deve estar nos reis desse tempo, nos governantes desse tempo, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Quando Jesus esteve conosco, quando ele falou com seus discípulos, ele disse o seguinte: "Vinde após mim, venha comigo, e vocês terão vida em abundância". Portanto, meus queridos, não é nos nossos governantes que devem ser depositadas as nossas esperanças. Não é talvez, quem sabe, num prêmio milionário que será pago por uma loteria. Mas a nossa esperança deve estar centrada em Cristo Jesus. E quando nós colocamos a nossa vida em Cristo, quando nós levamos os nossos anseios ao Senhor,
Não tenho dúvida, meus irmãos, que nós estamos indo pelo melhor caminho que há. Não deixe que as suas esperanças se acabem, meus irmãos, com o tempo aqui, porque muitas vezes nós nos vimos, ah, tristes em olhar para as coisas que aqui acontecem. Nós nos vemos, chateados em acompanhar determinadas notícias pelos jornais, em olhar determinadas decisões que são tomadas, determinadas leis que são criadas e pessoas que parecem que são poderosas e a lei nunca as alcança. E a Bíblia diz que se a nossa esperança está unicamente nesse tempo, meus irmãos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A minha esperança não está nesse tempo, mas a minha esperança está em Cristo Jesus. Eu quero então, meus irmãos, concluir a minha mensagem desta noite, nos lembrando de algo importante. 2025 está aí. Sei que talvez, assim como você, eu também tenho feito as minhas listinhas de coisas que eu quero mudar para esse ano. Quero fazer mais daquilo. Coloquei de novo a academia na lista, né, essa sempre aparece, né, mas lá para o mês de março ela já vai embora. Mas coloquei aqui as minhas metas, mas coloque entre elas, meus irmãos, a bênção de entender que a nossa esperança está em Cristo. Coloque nas suas metas: "Eu quero ser uma pessoa de mais oração". Coloque nas suas metas: "Eu quero ser uma pessoa que lê mais a palavra de Deus". Coloque nas suas metas: "Eu quero ir mais à igreja. Eu quero ouvir mais de Cristo. Eu quero ter mais intimidade com Deus". E eu tenho certeza que, diferente da academia, mas se você levar essas metas a sério, no final do ano, você vai ter a grata experiência de conhecer Jesus não de longe, mas conhecer Jesus de perto. Não conhecer um Deus que está longe, que é dito ali às vezes aos domingos à noite, quando às vezes eu vou para a igreja, mas um Deus que é próximo, que está comigo em todos os momentos e que olha e que me abençoa, que mesmo diante das dificuldades, Ele está comigo. E eu encerro lembrando de uma palavra que o texto nos usa aqui de forma muito bonita, quando ele diz: "Buscai a paz". A paz aqui é uma palavra que a gente conhece bem, que é um cumprimento do judeu. A paz que está aqui no texto é a palavra hebraica para shalom. E shalom é uma expressão que, diz que é colocar tudo em ordem. Para um judeu, o shalom é quando tudo está em ordem. E o meu desejo para você em 2025 é que você tenha a paz, mas não a paz da ausência de guerra, mas o shalom de Deus. Que tudo isso se organize na sua cabeça e que você sirva a Deus com integridade em seu coração. E que ao lembrar, meus irmãos, do ano de 2024, você pense nas coisas que podiam ter sido melhores, mas em que 2025 elas sejam para a honra e glória do nosso Deus. Como viver num tempo complicado e difícil, olhando para o alto. Lembrando que nós estamos aqui para dar o nosso melhor, sermos produtivos nas nossas atividades. Lembrando que os falsos profetas não devem nos enganar. E lembrando, sobretudo, que a nossa esperança está no Senhor Jesus, que a nossa esperança está em Deus. E que Deus nos abençoe, meus irmãos.